Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Elevação Consciente comigo, Sandro Pereira. Antes de tudo, queria te pedir para deixar o joinha aí no vídeo, tá? Para ajudar na movimentação do canal. E esse canal aqui a gente fala muito sobre ciência, espiritualidade, a interconexão entre esses dois temas que por anos, por vezes pareciam ser muito distantes. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende e aprende, a gente vê que está tudo muito interligado. Hoje eu trouxe um tema aqui para explicar, para dialogar com vocês, que é a ciência da vibração, né? Como que a ciência, como que a frequência energética impacta na nossa vida. Então é isso que a gente vai abordar hoje aqui. Mas antes, eu queria me apresentar rapidamente, né? Eu sou Sandro Pereira, sou biomédico, sou mestre em diagnóstico, sou terapeuta, especialista vibracional, sou também mentor vibracional e abordo aqui temas relacionados à ciência, vibração, espiritualidade e à saúde holística como um todo também, sempre interrelacionando com a questão energética, tá? Vou trazer sempre temas aqui que estejam envolvidos nisso e, claro, também no autodesenvolvimento humano, porque se tem uma coisa que a energia ela nos é base, é para o nosso desenvolvimento humano, tá? E o tema do vídeo de hoje é a ciência da vibração. Como a frequência energética impacta a nossa vida. Mas para a gente falar, né, de como que acontece esse impacto, primeiro eu preciso falar da definição de vibração, né? Como que ela se relaciona com nossos estados emocionais, físicos, para que ela impacte de forma efetiva no nosso cotidiano, na nossa rotina. As vibrações são oscilações de energia que ocorrem em diferentes frequências. Tudo no universo, desde objetos inanimados até emoções humanas, emite vibrações, emite frequências específicas, né? Que podem ser percebidas e influenciam na nossa realidade. Uma outra definição um pouco mais científica sobre as vibrações é que é qualquer movimento que se repete de forma regular ou irregular em um dado intervalo de tempo. E ela é medida através da unidade de medida Hertz, tá? Contabilizada em Hertz. Ou seja, tudo no universo está em constante movimento, está em constante vibração, por mais que a gente não consiga observar. Então esse foi um princípio, inclusive, que foi trazido há milhares de anos atrás por Hermes Trismegisto, um alquimista do Egito Antigo, da filosofia hermética, né? Os conhecimentos herméticos aí que foram tidos como conhecimentos muito fechados, porque tratavam dessa questão da alquimia mental. E uma das leis tinha como princípio a vibração. O universo, ele vibra o tempo todo. Tudo que é constituído de matéria e não matéria também está em constante vibração. E a vibração, ela é a linguagem do universo. Então é muito importante ressaltar e trazer isso aqui para que fique claro, tá bom? Então, vibração e emoção. O conceito de vibração com emoção começou a ser relacionado, né, com o Dr. David Hawkins, através da publicação do seu livro, né, em 1994, Poder versus Força, que foi um best-seller que ficou mundialmente conhecido, né, foi traduzido para mais de 20 línguas e teve, assim, recordes de venda. E quem foi o Dr. David Hawkins? O Dr. David Hawkins foi um PhD, médico, cientista, psiquiatra e pesquisador, professor e espiritualista, né, da espiritualidade ecumênica. A sua contribuição para a humanidade simplesmente foi única, né? Principalmente por conta do estado avançado de consciência, de espiritualidade, por se tratar de um cientista também, né? Ele chegou a um estado conhecido como iluminação, autorrealização, que raramente é identificado, né? Principalmente um cientista médico. Ele ficou conhecido assim, né? Por ser um cientista médico e que alcançou níveis altos de iluminação. Muito qualificado e foi o que apresentou o caminho espiritual com embasamento científico que foi suficientemente atraente para a nossa sociedade moderna. Ele trouxe também características clássicas, né, da consciência da realidade suprema e a compaixão por todos os seres humanos. Ele também apresentava uma dedicação incansável em aliviar o sofrimento.
O Dr. David Hawkins, ele passou por vários problemas durante o seu processo de despertar espiritual, né? Serviu a Segunda Guerra Mundial, teve muitos problemas com vício, com alcoolismo, teve várias experiências de quase morte. Em uma dessas experiências de quase morte, ele voltou com insights, com iluminação, né, de todo o processo que ele já estava vivendo. E, inclusive, escreveu várias obras, né, a mais famosa, que é O Poder versus Força, que é onde ele fala sobre a anatomia da consciência, se iniciou a partir de uma dessas experiências dele, em que ele detalhou e parametrizou a consciência humana e os sentimentos em escala de frequências. Foi aí que veio a escala de Hawkins, que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, né? Então ele teve assim, um grande impacto para essa questão da ciência e da espiritualidade, onde se juntaram esses dois conhecimentos e nos mostrou um novo caminho. O Dr. David Hawkins também foi diretor, fundador do Instituto de Pesquisa Espiritual, tá? Em 1983, denominado Não Dualidade Devocional. Além disso também, Dr. Hawkins foi consultor de monastérios e teve várias influências assim em relação ao espiritual e ao científico, né? Monastérios protestantes, budistas, também prestou consultorias para governos estrangeiros relacionados à paz, né? Realizando a diplomacia internacional, sendo também fundamental para resolver conflitos de longa data, que foram grandes ameaças à paz mundial. Ele foi destaque também em documentários, revistas e entrevistas de rádio e da TV, como, por exemplo, no programa de rádio da Oprah e do Instituto de Ciências Noéticas, pelo seu trabalho, né, nas áreas de saúde, cura, de dedicação a auxiliar os outros, a recuperar a espiritualidade na vida moderna, também na pesquisa da consciência e na meditação. Então ele foi uma figura de muita relevância para esse processo das ciências vibracionais e dos conhecimentos holísticos e científicos também relacionados ao espiritual, né? E Dr. David Hawkins também teve grande destaque, ele foi membro consultor da ONU em relação à paz, né? Tentou mediar diversos conflitos que se arrastaram por grandes períodos. Inclusive no seu livro, No Poder versus Forças, ele fala muito sobre a relação do poder e da força com as frequências e os níveis de consciência, né? O poder, já adiantando aqui um pouquinho para vocês, é o que a gente alcança a partir de determinado nível de consciência, que está relacionado com a sua identidade vibracional, com a vibração que você emana, com a média dessas vibrações que você mais emana durante o dia. E isso aí te relaciona, te determina em padrões de consciência. A forma com que você vê o mundo, a forma com que você lida com conflitos, com problemas, né? A forma com que você avalia as situações que acontecem na sua vida. Então, esse livro ele realmente é incrível. Assim, se você quer se aprofundar em relação aos conhecimentos das vibrações, esse é o livro que é a base para isso. Poder versus Força, ele foi publicado em 1994, por quase 20 anos de estudos de dedicação do Dr. Hawkins na publicação dessa obra, tá bom? Vibração e consciência. Vibração e consciência foram relacionadas, né, nesse best-seller, no Poder versus Força, e traduzido para mais de 25 idiomas, né? Nesse livro ele traz sobre o mapa da consciência humana, incorporando as descobertas ali da física quântica, da dinâmica não linear, confirmado assim os estágios clássicos da evolução da consciência, encontrados na literatura mundial, né? na literatura mundial sagrada, como campos atratores reais da nossa criação da realidade, né? A pesquisa científica por trás das frequências energéticas e como elas afetaram o nosso bem-estar. Então ele trouxe à tona vários assuntos relacionados e culminaram numa única coisa, a vibração. Como que a vibração ela tem a capacidade, o potencial de nos orientar de diversas formas em relação à vida, né?
E aí hoje a vibração ela é tida como a linguagem do universo. Sabe-se, né, que tudo vibra, tudo no universo é vibração. A matéria, inclusive, um dos conceitos da matéria é que é energia altamente condensada e que vibra em baixa frequência, né? Porque as frequências aí do universo existem frequências muito mais elevadas do que a gente é capaz de sentir na matéria. Então, nós, enquanto matéria, nós vibramos em uma frequência mais baixa. E se a gente for parar para pensar e for ver, tudo, absolutamente tudo ao nosso redor é frequência, energia e vibração, tá? Um livro que você lê, você está absorvendo aquelas informações ali através das ondas que são emitidas, né? Da imagem que é formada pelas ondas que vem ali de tudo aquilo que está escrito. Além da intenção de como aquele livro foi produzido, né? A intenção toda que está dedicada ali, a energia que tem naquele livro. Então, por isso que os livros, eles são uma das potencialidades de amplificação aí da nossa consciência. Porque a gente absorve através das ondas da nossa visão, que a gente consegue, né, absorver, e também da intenção de como aquela obra ela foi escrita, do para quê. Então a gente absorve de diversas formas. E o livro, ele constantemente está nos auxiliando no processo de expansão da consciência. Qualquer livro. Passa a informação, passa a intenção. Vocês podem perceber que quando você está lendo algum livro, é como se você estivesse ali vivendo o que aquele autor viveu, né? Você tá adquirindo experiência sem ter passado por aquilo. Você está expandindo ali o seu know-how de experiência sem ter vivido aquilo. De certa forma, você sente. O nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é pensamento, o que é imaginação criativa do que é a realidade. Então, os livros eles têm uma grande influência. E o Dr. David Hawkins ele foi um maestro nessa questão de trazer para a gente esses conhecimentos. E foi reconhecido mundialmente por isso, por trazer essa questão da espiritualidade relacionada ao científico de uma forma tão envolvente, tão atraente, que teve grande impacto em nossas vidas, né? O Dr. David Hawkins também trouxe para a gente a escala de Hawkins. Nessa escala, ele mostra para a gente os níveis emocionais que vão de 0 até 1000, né? Escalonando os sentimentos em frequências específicas de vibração, tá? E também relacionando a amplitude de onda de cada vibração, de cada sentimento. Vibrações mais baixas, mais lentas, estão relacionadas a sentimentos também que nos fazem mal, como, por exemplo, vergonha, culpa, a apatia, que é aquela falta de movimento, falta de energia, tristeza. Já sentimentos de vibrações mais elevadas nos trazem a expansão, né? Nos trazem o crescimento, nos trazem a clareza, como o amor, a compaixão, a completude, a frequência da clareza em si, que é 660 Hz, né? Que nos traz a visão de que há muito mais coisa além da matéria. Então tudo isso está bem determinado, bem delimitado nessa obra dele, e que inclusive a escala de Hawkins ela sofreu algumas atualizações. Hoje em dia a gente tem mais uma escala, que é a escala de Agatha. Ela foi produzida por Jackson Engler e Candice Engler, tá? Do Instituto Agatha Evolução, que é um instituto de formação de terapeutas que auxiliam nesse processo vibracional também. Eles propuseram uma atualização da escala de Hawkins, né? E produziram a escala de Agatha. Qual que é a diferença entre as duas escalas? A escala de Agatha, além de trazer as frequências que já haviam sido determinadas pelo Dr. David Hawkins, tá? Trouxeram mais algumas informações, em relação à subdivisão dentro da escala de Hawkins. Trouxeram a divisão em mundos, mundo do terror, mundo da ilusão, mundo da expansão, e também trouxeram as subdivisões dentro desse mundo, né? Para facilitar e auxiliar o processo de subida, de elevação da consciência e do processo de evolução humana. Então a escala de Agatha ela veio como uma atualização e uma complementação da escala de Hawkins, dos conhecimentos, né, do Dr. David Hawkins. Então, assim, ambas servem como auxiliadores no nosso processo de expansão de consciência e de elevação, tá? Quanto maior o seu nível de consciência,
quanto maior a sua vibração, a sua identidade vibracional, que aí a gente chega nesse conceito, a identidade vibracional, pessoal, ela é a sua assinatura vibracional. E você assina conforme você sente a maior parte dos seus dias, né? Se você é uma pessoa que costuma ser positivo, vibrar em sentimentos de alta vibração, como amor, como paz, como a completude, né, como servir ao próximo, geralmente acima de 200 Hz, que são os sentimentos que nos elevam mais, né? Até 200 Hz são sentimentos que geralmente estão associados à nossa repressão do campo eletromagnético. Acima de 200 Hz são sentimentos que estão associados à expansão desse campo. Então, se você é uma pessoa que costuma alimentar hábitos mais saudáveis, sentimentos de maior vibração, sentimentos mais positivos, a sua assinatura vibracional, a sua identidade vibracional, tende a ser mais elevada também. Porque a assinatura vibracional, identidade vibracional, ela é determinada pela média do que você vibra na maior parte do seu dia. Então, a tua identidade vibracional é o que determina a tua visão de mundo, o teu nível de consciência. E foi isso que o Dr. David Hawkins trouxe pra gente e que o Agatha aprimorou para que ficasse de melhor entendimento, para que as pessoas pudessem absorver esse conhecimento e utilizar aí como um direcionador nesse processo de evolução, de expansão da consciência e de melhora do mundo, tá? A expansão, o crescimento na escala vibracional, ele está relacionado também, né, com a melhora do planeta. Porque se você evolui, se você cresce, se você se eleva, você não só se eleva, como você eleva todos que estão ao seu redor. Uma pessoa elevada, ela consegue sustentar muitas milhares de outras que vibram abaixo de 200 Hz. Hoje em dia, como curiosidade, a frequência média da Terra é de 178 Hz, que está ali calibrada na faixa do apego, na faixa do orgulho, que é 175 Hz. Na faixa do orgulho, onde as pessoas elas estão muito mais envolvidas no apego material e no ego, sabe, no status, do que voltadas ao crescimento mútuo, a uma visão de todo, a uma visão de expansão, né? Então, isso tudo precisa ser melhorado para que a gente consiga construir aqui, nessa Terra, um mundo melhor para todos nós. E essa relação ela já é bem estabelecida entre assinatura vibracional ou identidade vibracional e nível de consciência, como que as pessoas veem o mundo. E isso daí pode ser também uma luz, né, para nos orientar de diversas formas. Um líder que se utiliza desses conhecimentos, por exemplo, consegue entender mais facilmente a forma de visão da sua equipe, a forma de visão da maioria dos seus colaboradores, onde que ele pode atuar, onde que ele pode trabalhar ali para fazer com que aquelas pessoas, de certa forma, evoluam a sua visão, fazer com que as pessoas que estão ali no seu time, né, de liderados, consiga, de certa forma, dedicar energia para que o seu projeto cresça, para que o seu empreendimento floresça de uma melhor forma. Até porque a energia é a base de tudo. Então, se você cultiva boas energias e consegue modular com que os seus colaboradores, com que o seu time cultive boas energias, você consegue fazer com que as coisas fluam, você atraia. E a gente vem com a lei da atração, né? Que é complementar a lei da vibração. Você forma um campo magnético e um mastermind, que é um outro princípio aí do Napoleon Hill, que eu vou falar um pouquinho sobre ele também, no campo da formação de uma mente, de uma terceira mente ali, que é formada a partir dos objetivos e de dedicação de energia específica para que aquele empreendimento, aquele objetivo, ele cresça, ele consiga atrair tudo que é benéfico, né, para o crescimento daquela proposta, daquele projeto, enfim. Então, uma liderança, uma pessoa que está à frente da equipe, que entende, um gestor ou um dono de empresa que entende sobre esses aspectos, consegue dedicar energia de forma assertiva para o crescimento do seu empreendimento. Então, os conhecimentos vibracionais, eles vieram para nos guiar mesmo a partir desses insights aí iluminados do Dr. David Hawkins e do Agatha Evolução,
que serve como direcionador para esse nosso crescimento, para se obter mais abundância, mais prosperidade, em relação a essa junção aí de ciência e espiritualidade, tá? Então, uma pessoa que consegue ter esses conhecimentos consegue modular não só a sua energia, como a energia de todos que estão ao seu redor. E as pessoas que conseguem chegar em determinados patamares vibracionais e níveis de consciência têm tem um poder muito mais acirrado para liderar massas, para liderar grandes movimentos, grandes grupos. Um exemplo é Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, né, que não tinham poder de armamento, mas deixaram seu legado aí para a história. Servem de exemplo até hoje, no seu histórico todo aí, em relação a essa utilização desse poder invisível, que está muito relacionado à identidade vibracional, de quais estágios eles passaram e para onde eles evoluíram, né, e se desenvolveram. E o legado deles se perpetua até hoje, vai se perpetuar pela eternidade, né, como história positiva, como exemplo positivo e inspiração. E, pessoal, eu trouxe também aqui algumas dicas práticas para auxiliar vocês nesse processo de elevação da vibração, da sua frequência vibracional. E uma delas é a meditação, tá? A meditação é muito importante para que a gente consiga acessar o nosso introspecto, né? Tem vários mitos sobre meditação, mas a meditação é um estágio de autoconhecimento, em que você silencia, em que você entra para o seu introspecto, busca respostas, né, no seu interior. Através da conexão com o interior, você se conecta com energias superiores, que podem te trazer respostas, que podem te auxiliar no equilíbrio e na elevação da tua vibração. E para iniciar todo o processo, uma outra técnica que é muito utilizada também, que eu utilizo muito, que eu sempre oriento os meus atendidos, é a respiração consciente. Sempre comece um processo de meditação com a respiração, focando na sua respiração, tá? Pode-se utilizar várias frequências respiratórias para esse início. Eu costumo utilizar frequência de inspiração contando até 4. Pausa por 4 segundos e depois inspira contando até 6 ou 7. Repete isso se concentrando no processo de respirar, no ato de respirar, na expansão do pulmão e na eliminação daquele ar. E daí, depois que o seu corpo estiver bem relaxado, porque é um dos passos importantes também para a meditação, deixar o corpo relaxado para que a gente consiga apreciar o fluxo de energia no nosso organismo. Aí você começa, né, a projetar a sua imaginação para o seu direcionamento, para o que você almeja, né? Então a meditação, a respiração consciente são ferramentas muito importantes para a elevação da sua vibração, assim também como o contato com a natureza. A natureza faz parte de um todo, do todo, e ela tem uma grande potência para nos ajudar a restabelecer o nosso equilíbrio. Então só de se ter o contato, de estar apreciando a natureza, de estar com os pés no chão, que é a prática de ground ou de aterramento, auxilia na troca energética entre o teu corpo e a terra, né? Recebendo ali a energia telúrica que vai auxiliar, inclusive com embasamento científico, a técnica de ground ou de aterramento, que é simplesmente o fato de você ficar descalço na grama, né, trocando a energia com a terra, reduz a inflamação do teu organismo, te traz mais clareza, você sente um relaxamento no seu corpo, alivia tensões, né? Descarrega energias densas. Então, é um outro auxiliar aí que pode te ajudar também no descarrego de energias densas e no processo de elevação da tua vibração. Uma coisa que pode te fomentar nesse teu processo. E outra coisa também é iniciar o dia com boas vibrações, porque o início do teu dia, ele determina o restante, né, do teu dia. E nesse primeiro início aí do teu dia, você está mais propício a absorver informações e alimentar de forma inconsciente essas informações. É como se elas crescessem, né? Você fermenta aquela informação ali durante o teu dia. Então, por isso, uma outra prática que é importante é nos primeiros horários da manhã, assim que acordar, começar com boas vibrações. Por mais que você não esteja
em boas vibrações. Tem gente que acorda com mau humor. Eu não sou uma das melhores pessoas que acorda de boa não pela manhã, mas eu modifico isso. Eu coloco uma música mais alegre, coloco uma frequência mais elevada. Se for uma pessoa mais espiritualizada, coloque um louvor, coloque uma música que seja que te faça sentir bem, que isso aí vai elevar a tua vibração. E por mais que você não acorde bem, você vai ver que aquilo ali vai transmutando, vai atraindo coisas positivas para o teu pensamento e você vai alimentando aquilo durante o dia. Outra prática que é importante também é praticar a gratidão. A gratidão te faz reconhecer o teu caminho, o teu processo, né? E ajuda no teu processo de elevação. Te leva a frequências mais altas. Tá bom? E ó, outro autor que é muito importante, muito relevante em relação às ciências vibracionais, ao entendimento da vibração, é Napoleon Hill. Napoleon Hill é de longe meu autor preferido, assim, e ele é como se fosse o pai da psicologia positiva, né, da filosofia positiva. E ele fala muito em relação, foi uma das coisas que chamou minha atenção pelas ciências vibracionais, pelos conhecimentos vibracionais. Que foi todos os livros de sucesso que eu li, inclusive 3 deles foram do Napoleon Hill, falavam sobre vibração e sobre pensamento, sobre mente, sobre o poder da mente, como modular a mente. E está muito relacionado uma coisa com a outra. Então foi a partir daí, dos conhecimentos dele, que eu comecei a me aprofundar muito também em vibração, né? E ele fala muito que para a gente alcançar o que a gente almeja, o que a gente sonha, primeiro a gente tem que criar o ambiente mental, primeiro a gente tem que visualizar aquilo, ter a ideia, alimentar aquela ideia, né? Colocar fermento naquela ideia para que ela cresça. E tem que ter ação, tem que ter a visualização daquilo, né? Isso aí faz com que você sintonize na frequência que você almeja. Sintonizando com a frequência que você almeja, você cria um campo vibracional atrativo para aquilo. E aí tem outras relações biológicas também do nosso sistema nervoso, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas quando você entra naquela frequência, quando você passa a se comportar com o que você almeja, sempre pensando positivo, olhando do lado positivo das coisas, trazendo energia e alimentando energia positiva, você modula o seu campo vibracional, você condiciona o seu campo vibracional a ser um campo vibracional daquele seu eu do futuro, daquele seu eu almejado, né? E isso aí faz com que você atraia o que você vibra. Você atrai o que você vibra, que essa que é a lei da vibração. Você não atrai o que você quer atrair, você atrai o que você vibra. E para você atrair o que realmente você quer, você tem que entrar naquela mesma sintonia de vibração. Então, o campo vibracional, se imagine aqui no centro, ele forma ao seu redor, né? A energia sai, a energia volta, a energia sai, a energia volta. E a energia que sai, ela entra com a mesma frequência. Ela busca tudo aquele que está ao seu redor naquela frequência e te traz. Por isso que tem aí a lei da atração. E a gente tem outros princípios biológicos aí envolvidos em relação à modulação do nosso sistema nervoso, tá? Mas é basicamente isso. Então, Napoleon Hill também, o pai da psicologia positiva, fala muito em relação à questão da vibração, de você já se sentir como se já estivesse lá onde você almeja. Você passa a agir como você almeja, você já começa a sintonizar na frequência daquele seu sonho. Então você tem um percentual, uma probabilidade maior de alcançar de forma mais rápida aquele sonho. Ele passa de ser sonho e faz com que você se condicione a virar a ação para alcançar aquele sonho, tá? A quebrar barreiras, a vencer os obstáculos, a ter um olhar mais promissor em relação a alcançar as metas que você almeja, tá? Ele é um dos principais que relaciona aí a mente, a mentalidade com o sucesso, né? E a liderança, ela está muito envolvida nesse processo aí de se obter sucesso, de liderar um grupo de pessoas, de ter um potencial, né, de estimular, de motivar as pessoas. E essa relação de entender sobre vibração, de entender sobre o nível de consciência, ele facilita muito esse teu processo, né, de entendimento do outro, de ser mais humano, de entender que cada um tem a sua limitação, de aprender a identificar os valores daquela pessoa, onde que ela pode ser melhor aproveitada. Então, não, como eu falei aqui, né, a gente não só adquire benefícios
para a gente em relação à nossa elevação e a entender sobre os processos vibracionais, como também para todo mundo que está ali ao nosso redor. E ó, há mais de 5 mil anos, né, pelos conhecimentos herméticos aí de Hermes Trismegistus, a gente já se dizia que tudo no universo vibra. Posteriormente, a física quântica chegou para fazer essa comprovação, né? E mostrou que tudo no universo é energia. Antes da física quântica até, Albert Einstein, né, com a sua teoria da relatividade, aí, que ganhou o Nobel, já dizia que tudo é energia. E é simples assim. Matéria é energia altamente condensada e em vibrações mais baixas. Que vibra, né, em frequências mais baixas. Então, a ciência posteriormente veio com uma coisa que era um conhecimento de alquimia, que era um conhecimento holístico, um conhecimento que era fechado, que era tido como magia antes, né? E muita coisa ainda hoje é assim. Muitos conhecimentos que são tidos como ocultos, como sem explicação, como milagres, é porque a gente ainda não chegou naquele patamar de identificar, né? A ciência ainda não avançou tanto para identificar. Porque tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. A maquinaria do universo, ela é perfeita. E entender e buscar o conhecimento, buscar o autodesenvolvimento, fazendo a integração com o todo, como é a questão da vibração, que se junta ali ciência, espiritualidade, né, para entender o desenvolvimento, a evolução do homem, é essencial para que todos possamos crescer de forma saudável, todos possamos multiplicar esses bons conhecimentos, bons hábitos, bons costumes para a nossa sociedade de uma forma saudável, né? Sendo inspiração, sendo movimento positivo, sendo multiplicador de energia positiva. Então, quanto mais você se eleva, quanto mais conhecimento você tem, que está uma coisa intimamente relacionada com a outra, mais você tem a oferecer de positivo para o planeta, para a sociedade, para o mundo como um todo. Certo? E eu queria deixar aqui para a gente finalizar que você se lembre que ao elevar a sua vibração, você não apenas transforma a sua própria vida, mas também ilumina o caminho para que de todos aqueles que estão ao seu redor, tá? Seja a energia que você deseja ver no mundo, seja a inspiração para outras pessoas. Busque o conhecimento, busque entendimento sobre qual que é a sua missão aqui na Terra, sobre o que, que você veio fazer aqui, porque todos nós estamos passando por uma experiência nessa skin aqui humana, né? Nessa skin material. Mas tudo tem um porquê. Quando a gente para refletir, para pensar, né? Tudo acontece de uma forma perfeita, até as coisas ruins, se a gente tiver o olhar de aprendiz. E todo mundo está aqui em um processo de aprendizado, né? A minha guia fala que ninguém é burro demais que não possa ensinar e ninguém é sábio demais que não tenha o que aprender. Então, trouxe esse conhecimento hoje aqui para divulgar para vocês, para dividir com vocês, melhor dizendo, como uma base do porquê entender sobre a vibração e estudar sobre vibrações é extremamente importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento humano e para a melhoria do planeta e da nossa comunidade global, tá bom? Gratidão por estarem aqui comigo, por terem interesse em aprender um pouco mais. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem sobre a importância desse aprendizado e que vocês tenham compreendido da melhor forma. Muito obrigado e até a próxima.